Nós realizamos uma reportagem na semana passada, aqui no programa Linha Verdade, a respeito da questão de não poder mais utilizar-se dinheiro para pagar a passagem do ônibus do transporte coletivo aqui da cidade de Criciúma, em uma iniciativa da CTU, em conjunto com a entidade que comanda a CTU, que é a DTT, Diretoria de Trânsito e Transportes. Entrevistamos o Gustavo Presidente na oportunidade, mas isso, pelo jeito, pode ser que não fique bem assim. Por quê? Na semana passada, o promotor Diógenes Alves, que está aqui conosco, gentilmente nos recebe em seu gabinete, aqui na 7ª Promotoria de Justiça do Fórum da Comarca de Criciúma, do Ministério Público. Ele instaurou um inquérito civil público em função dessa situação. Quer dizer, por que não pode pagar em dinheiro? E quem não mora aqui em Criciúma e não sabe como funciona, aí vai chegar lá, vai ter que fazer o cartão da CTU, precisando de uma questão urgente, não pode pagar em dinheiro? Estou aqui com o promotor Diógenes. Promotor, explique para a gente todo esse trâmite, por gentileza, até para que as pessoas possam entender, e por que o senhor tomou essa iniciativa. João, já há algum tempo que a promotoria recebe muitas reclamações em relação à impossibilidade de o usuário acessar o nosso transporte público sem a possibilidade de utilizar o dinheiro em espécie. E nós instauramos, então, no início da semana passada, após a publicação do decreto que definiu os novos valores de tarifa e deixou de prever, em definitivo, essa possibilidade, nós instauramos um inquérito civil de modo a recomendar ao município e aos órgãos responsáveis por essa questão no âmbito do município a adequação desta conduta de modo a permitir que o usuário possa, nos terminais e nos pontos de ônibus da cidade, acessá-los mediante a utilização de valores em espécie. Ok, na opinião da promotoria, isso não deveria acontecer? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que de modo muito claro estabelece que nenhum serviço ou produto pode ser negado ao consumidor que se apresente em condição de pronto pagamento, ou seja, que se apresente com dinheiro para receber esse serviço ou para adquirir esse produto. Do mesmo modo, nós temos ainda um decreto-lei de âmbito federal que determina que a recusa da prestação de serviço ou da entrega de produto a quem tenha dinheiro caracteriza uma contravenção passível de punição com multa. Então, a nossa legislação federal, seja por força desse decreto-lei, seja por força do Código de Defesa do Consumidor, ela é muito clara nesse aspecto. A gente reconhece as questões relacionadas à pandemia, mas a gente também entende que, no atual contexto, passados 2 anos de pandemia, com todos os serviços e com todo o comércio trabalhando com dinheiro em espécie normalmente, já não haveria mais justificativa para se aceitar a impossibilidade que o usuário do transporte coletivo tenha negado esse direito. O que está acontecendo neste momento na questão dos trâmites? Eu soube que a prefeitura foi oficialmente, ou vai ser oficialmente notificada talvez nessa segunda-feira, quem sabe até na terça, mas acredito que hoje, isso não depende somente do senhor, mas o senhor já fez o encaminhamento, né? E aí como é que funciona agora? É uma notificação, uma advertência? De que maneira a gente chama? A postura da 7ª Promotoria é a postura do diálogo. Então, nesse primeiro momento, instaurado o inquérito civil, nós expedimos a recomendação de modo que entendemos seja viável ao município readequar essa questão. Esta recomendação, ela contém prazos fixados para as respostas do município e, em sendo acatada essa recomendação, a questão se encerra no bojo do inquérito civil. A recomendação já foi expedida e já está sendo enviada ao município, à CTU, e assim que nós tivermos essas respostas, a gente vai poder, então, dimensionar os próximos passos, caso eles efetivamente sejam necessários. A prefeitura alegou, a DTT alegou para a gente, né? Eu sei que isso é extraoficial, não chegou para o senhor, e o senhor fala de questões oficiais. Mas é possível que venha uma explicação no sentido que é o seguinte: a pandemia da Covid-19, não é? O que pensa a promotoria em relação a isso? Teria sentido permanecer nisso, porque o dinheiro vai passando na mão e pode transmitir o vírus?
João, a promotoria foi sensível a essa questão durante os últimos 2 anos, porque isso começou lá em junho de 2020. Né? Atualmente, com o atual índice de vacinados, com todo o restante do comércio, supermercados, farmácias, lojas, festas com aglomeração de grande volume de pessoas, onde circula normalmente dinheiro em toda a nossa região, me parece que já não há mais razoabilidade em apenas o transporte coletivo ficar de fora da possibilidade de que se use dinheiro para pagar o serviço prestado ao cidadão. A partir de agora, a Prefeitura, a partir do momento que ela receber, de fato, esse material, esse ofício, enfim, o que foi expedido pelo MP, quanto tempo ela tem para fazer esse ajustamento ou para mandar uma resposta para vocês? A recomendação ela contém prazos variados, o prazo mais longo é de 30 dias dentro daquilo que foi recomendado. E o senhor pode até dar esses 30 dias, então, se eles demorarem 30 dias, está dentro da possibilidade. O prazo para a resposta ao município é de 10 dias. Né? O município teria que nos dar uma resposta se acata aquilo que foi recomendado nos próximos 10 dias, a partir da data em que receber o ofício do Ministério Público. O prazo para cumprimento daquilo que nós estamos recomendando varia entre 10 dias para algumas questões e 30 dias para outras questões um pouco mais complexas. Sem trabalhar de maneira hipotética, mas só para que possamos entender juridicamente, caso não seja acatada a situação, o que acontece nesse sentido? O que pode acontecer, na verdade, daí? O Ministério Público tem inúmeros mecanismos, né, que são colocados pela Constituição e pelas leis à sua disposição para tratar essas questões que envolvem a coletividade. O inquérito civil, a recomendação, o termo de ajustamento de conduta são alguns deles, todos extrajudiciais. A partir do momento que nós esgotamos esses mecanismos extrajudiciais, em caso de não conseguirmos a solução consensual do problema, aí nós teríamos que utilizar as vias judiciais para obter judicialmente uma eventual prestação jurisdicional que nos assegure esse direito que nós estamos defendendo nesse caso. Então, para a gente encerrar essa entrevista, promotor, na verdade é o mero cumprimento do Código de Defesa do Consumidor também. É o que expressamente declara o Código de Defesa do Consumidor, e é expressamente o que declara o Decreto-Lei 3688/41, que desde 1941 preconiza a necessidade de que os serviços e produtos sejam entregues àquele que, mediante dinheiro em espécie, tenha condições de pagá-lo.